Moçada de Jesus, é uma alegria estar aqui com vocês nessa noite. Nós vamos abrir a palavra do Senhor na Epístola aos Filipenses, no capítulo 3, onde nós vamos ler do verso 7 ao verso 14. Filipenses 3, de 7 a 14. Bom, a minha versão é a revista e corrigida, mas eu printei aqui na tela a NVT, né? Que vocês... Tá, então. Mas adolescente tem Bíblia, não tem? Adolescente tem Bíblia? Isso, quem tem Bíblia, abre a sua Bíblia. Quem não tem Bíblia, senta do lado de quem é crente, né? Porque quem é crente tem Bíblia. Essa brincadeira é antiga, né? Essa provocação é antiga. Então diz assim a palavra do Senhor: pensava que todas essas coisas eram valiosas. Ele está falando sobre coisas que ele elencou antes do verso 7. Ele está dizendo, eu era uma porção de coisa maravilhosa, aplaudido pela sociedade. Então a partir do verso 7 ele está dizendo, então, eu pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora eu as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes se comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos do que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando da sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, é um grande privilégio teu povo estar reunido nessa noite, cada um de nós aqui presente, desfrutando dessa bênção que é a tua presença. O Senhor já nos deu a graça de respirarmos, e respirando, o Senhor nos deu a graça de cantarmos os teus louvores, colocando nos nossos lábios o que o Senhor colocou antes no nosso coração. Louvamos o teu nome, Senhor. Te agradecemos por esse momento também em que podemos meditar na tua palavra e pedimos que o Senhor abra o entendimento de cada um de nós. Sabemos que nós temos inteligência, o ser humano tem inteligência para mandar o homem à lua. O ser humano tem inteligência para resolver equações de matemática complexas, mas o homem mais inteligente dessa terra, se não for tocado pelo teu Espírito Santo, é incapaz de conhecer a tua palavra, de reconhecer o valor da tua palavra, de ver a tua face na tua palavra. E nós reconhecemos que essa incapacidade é nossa também. Pedimos a tua ajuda, o teu socorro, a luz do teu Espírito Santo. Pedimos que o Senhor tire dos nossos olhos a escama, a fim de que nós possamos contemplar a tua beleza, a beleza do teu Filho, na tua palavra e na meditação que vamos fazer nessa noite. Fala, Senhor, ao coração de cada adolescente, fortalece na fé, desperta para ti. Fala ao coração de cada um de nós, para a tua glória e honra, e que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Junho de 2021, 3 anos atrás, meu filho completava 18 anos e pediu que nós dessemos um passeio em família.
O passeio era para Trindade. Trindade é um lugarejo que tem na Rio Santos, portanto, a caminho de Santos, depois de Angra dos Reis, depois de Paraty, a caminho da região litorânea de São Paulo. Se não me engano, é o último lugarejo, é a última, não chega a ser uma cidade, né, mas é o último distritozinho antes de chegar já na fronteira com São Paulo. Aquela região é muito boa para surf. É a mesma costa de Ubatuba, é a mesma costa, aquela costa sul do Rio de Janeiro, né? É muito boa para isso. E o meu filho estava fazendo 18 anos em junho de 2021, e o que ele pediu para nós foi isso, o que ele chamou de surf trip, uma viagem de surf. Para onde? Para Trindade. Trindade é um lugar que vai daqui até o muro que está atrás daquela praça. É um lugarejo pequeno que, na verdade, é uma rua, bem grande, mas é uma rua, separada, nisso se resume esse lugar, Trindade. É conhecido pela proposta alternativa como as pessoas vivem, né? Os famosos hippies dos anos 60, que já acabaram, né? São peça de museu hoje, mas ali vocês ainda encontram alguns que são remanescentes dessa cultura. Eles vendem artesanatos e, como mencionei no início, é procurado por muitas pessoas também que gostam de fazer as suas surf trip, suas viagens para surf. Então o pedido de aniversário dele foi esse, que a gente fosse para lá e ficasse lá por 3 pernoites, 4 dias. E numa sexta-feira à noite tinha um culto num lugar aberto, de uma igreja que trabalhava, deve trabalhar ainda, né, com exatamente a fim de alcançar essas pessoas alternativas, surfistas. O púlpito era uma prancha de surf, e o louvor estava acontecendo, os louvores, um louvor após o outro, e nós estávamos sendo enlevados, né, a adorar o nosso Deus, todos nós ali em louvores. Uma moça ao meu lado, de olhos fechados e mãos erguidas, as lágrimas, e fazendo pequenas orações, baixo assim, mas a gente ao lado ouve, né? E ela agradecia a Deus por ter sido liberta das drogas, por ter sido liberta das vidas erradas, das tantas cabeçadas que ela tinha dado na vida. E ela ia às lágrimas e chorava. E eu ao lado dela também, de mãos erguidas, comovido pela presença, pela manifestação da presença de Deus naquele coração, rendendo graças a Deus pelo poder de Deus libertador na vida daquela moça. Também fui às lágrimas, não mais pensando nela agora, mas pensando em mim. Eu não tive problema com drogas, eu não tive problema com grandes dramas assim da sociedade, não tive problema com isso na minha vida, mas a corrupção de um coração humano sabe que nós não, embora louvemos a Deus por esse tipo de conversão, a corrupção do coração humano sabe que nós não precisamos de uma conversão dramática, de uma libertação das drogas, da prostituição, do roubo, do álcool, do vício das drogas. Uma pessoa consciente de quem ela sabe que ela não precisa de uma conversão dramática dessa forma para saber que ela está na mesma condição do que qualquer outro que viveu uma conversão como essa. Um velho pregador, vivo ainda, que admiro, ele vai dizer isso: eu tenho 70 anos de idade e eu só preciso olhar no espelho para saber onde eu estaria se não fosse o negar-me a mim mesmo. A chamada de Deus para que eu me negasse a mim mesmo me persuade a buscar felicidade e alegria em Cristo, porque Deus sabe que o meu coração é um obstinado, apaixonado por si mesmo, e assim são os nossos corações. Não são esses os incentivos que nós ouvimos e muitas vezes reproduzimos. Você precisa ter uma autoconfiança,
ou você precisa ter uma autoestima, ou você precisa ter um auto com U, né? A-U-T-O, ou seja, uma estima própria, uma confiança própria. Pois é, a palavra de Deus diz diferente. A palavra de Deus diz que você tem que ter uma confiança não em você, mas no teu Redentor, mas no teu Salvador. Uma estima não em você, sim, em você, mas não é essa é a primeira estima que você tem que ter. Você tem que ter uma estima pelo teu Senhor, pelo teu Salvador. De modo que o nosso problema não é de baixa estima, de baixa autoestima. O nosso problema é de baixa estima por Cristo, de baixa estima por nosso Senhor. Quanto mais, moçada, quanto mais cedo você perceber essa verdade, quanto mais cedo você perceber essa verdade, que o seu coração é, conforme um outro já disse, uma fábrica de ídolos, que o seu coração é uma fábrica de sedução, para que se você se desvie do caminho do Senhor, do teu Salvador, quanto mais você tiver, mais cedo você tiver essa consciência, e mais cedo você se voltar para o Senhor, suplicando o socorro de Deus. Socorro contra quem? Socorro contra você mesmo. Nós precisamos que Deus nos socorra de nós. A gente fala para os adolescentes e jovens, mas qualquer adulto sabe que eu estou falando não é mentira. No coração de qualquer adulto, de qualquer um de nós, se nós formos honestos, nós vamos perceber que nossos corações muitas vezes são assaltados e muitas vezes abrigam, não só são assaltados superficialmente, mas acolhem mentira, inveja, arrogância, amargura, egoísmo. E essas coisas são só a ponta da pedra de gelo, são só a ponta do iceberg. No centro de tudo isso está, no coração do adolescente ou no coração do adulto, desprazer no Criador. Esse é o nosso grande pecado. Esse é o pecado que Jesus não teve desprazer no Pai. Jesus não teve desprazer em Deus. E esse é o pecado do qual Deus nos livra. Então, o chamado para negar-se a si mesmo, se alguém quiser vir após mim, isso é Lucas 9, 23, né? Que é o texto básico aí dessa semana de vocês. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E eu gosto desse, né? Essa passagem aparece nos outros evangelhos, mas só em Lucas aparece com essa expressão, dia a dia, cotidianamente, todos os dias. Dia a dia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Esse é um exercício diário. A minha devocional, em geral, é pela manhã, é só um testemunho. E eu sei que amanhã de manhã, antes de trabalhar, antes de ir para o trabalho, a minha súplica é essa: Senhor, me dá alegria em Ti. Me dá uma alegria em Ti tão profunda, que o pecado não me seduza, que o pecado perca a força da sua sedução sobre mim. Então, quando Deus nos chama para a autonegação, para negar-nos a nós mesmos, Ele não está nos chamando para uma tolice, Ele não está nos chamando para melancolia, Ele não está nos chamando para o lamento, Ele não está nos chamando para dizer, para que nós venhamos a sentir, não era isso que eu queria, negar-me a mim, eu queria tantos prazeres que eu tenho em mim, mas eu sou constrangido porque me disseram que se eu negar-me a mim mesmo, eu ganho um bilhete, que é uma passagem para o céu, ao invés do inferno. Pois é, não é isso. Ele não nos chamaria para nós negarmos a nós mesmos, a fim de que nós ficássemos melancólicos, tristes, lamentando essa condição. Deus nos chama para que nós neguemos a nós mesmos, porque Ele tem uma felicidade e uma alegria muito maior para nós. E eu não estou me referindo só à eternidade, eu estou me referindo a uma felicidade e a uma alegria hoje, já no tempo presente. Um velho poema maravilhoso de Agostinho. Agostinho foi um bispo no norte da África, na região chamada Hipona. Agostinho é de 354 a 430 a.C.
Tarde te amei. Quem conhece? É um poema devocional que é uma oração em que está lá registrado nas Confissões de Agostinho, né, num livro famoso, talvez uma das obras mais cristãs, mais famosas assim do Ocidente, Confissões de Agostinho. E o poema diz assim: tarde te amei, ó beleza, tão antiga e tão nova, tarde demais te amei. Eis que habitavas dentro de mim, mas eu te procurava do lado de fora. Eu, disforme, eu, deformado, lançava-me sobre as belas formas das tuas criaturas. Tu estavas comigo, mas eu não estava contigo. Retinham-me longe de ti as tuas criaturas, que não existiriam se em ti não existissem. A primeira parte do poema é essa, ele está dizendo, eu fui procurar prazer em outras coisas, inclusive em coisas que o Senhor mesmo criou. Eu procurava prazer, inclusive em coisas e pessoas que são criaturas tuas, não existiriam se o Senhor não criasse. E aí vem a guinada do poema: mas tu me chamaste, e o teu grito rompeu a minha surdez, fulguraste, brilhaste, e a tua luz afugentou a minha cegueira. Espargiste a tua fragrância, o teu perfume, e respirando-a, suspirei por ti. Eu te saboreei, e agora tenho fome e sede de ti. Tu me tocaste, e agora anseio ardentemente no desejo de tua paz. O que a gente percebe desse poema é uma declaração de uma conversão tardia, de uma conversão tarde. Ele está dizendo tarde. O poema é um lamento, depois é uma celebração, mas o poema é um lamento. Tarde te amei, não é que bom que eu te amei tarde. O poema é que pena que eu te amei tarde. Que pena, como eu podia ter usado mais a minha vida para o teu serviço, para o meu deleite, para o meu prazer em ti, porque a criatura se deleita no seu Criador. Claro, o poema tem aí uma guinada de celebração, de festa, né? Tu me chamaste, teu grito rompeu a minha surdez, fulguraste, brilhaste, tua luz afugentou minha cegueira. Eu te saboreei, agora tenho fome e sede de ti. Espargiste a tua fragrância, eu senti o cheiro do teu perfume e passei a suspirar por ti. O Senhor me tocou e agora eu anseio cada vez mais por ti. Mas perceba, jovens, adolescentes, e os idosos podem confirmar, nunca você vai ver alguém que se converteu tardiamente dizer assim: que bom que eu me converti tarde. Você nunca vai ouvir alguém dizer isso. Que bom que eu me converti tarde. Pelo menos quando eu fui jovem, eu pude aproveitar a vida de uma maneira que o Evangelho não indica que seja, mas pelo menos eu pude aproveitar, eu pude fazer as coisas que eu quis. Você nunca vai ouvir alguém dizendo isso. Você pode ouvir pessoas dizendo isso que não se converteram. Pessoas que não se converteram vão dizer isso. Ah não, eu espero um pouco mais para frente eu vou. E esse mais para frente pode nunca chegar, né? Porque é verdade, você pode morrer essa noite. Todos nós podemos, né? Mas de toda forma, você nunca vai ouvir alguém dizendo: ah, que bom que eu me converti tarde. Pelo menos eu pude viver a minha juventude como eu quis, sem os parâmetros da palavra de Deus. Sempre será o contrário. Que pena que a minha conversão veio tarde. Que bom que veio. Aproveitemos o tempo que temos, né? Aproveitemos o tempo que temos para o serviço do Senhor, para o prazer no Senhor. Mas você nunca vai ouvir alguém dizer: que bom que a minha conversão veio tarde. É por isso que esse chamado para a autonegação, negue-se a si mesmo, é visto, é percebido, é vivido como um chamado para remissão do tempo, para um tempo bem vivido com o Senhor, para um tempo de prazer na presença do Senhor. Esse mesmo sentimento que a gente vê na passagem que a gente leu, você vê, na passagem que a gente leu, lendo na versão de vocês aqui, né? Na passagem que a gente leu, o apóstolo Paulo vai dizer: eu pensava que essas coisas eram valiosas, verso 7.
eu as considero agora insignificantes. Você vê? Ele não está dizendo, aquelas coisas eram valiosas demais, mas puxa vida, tive que abrir mão daquilo. Nunca é um lamento por ter deixado algo. A conversão, um coração convertido, um coração que nasceu de novo, vai olhar para trás e vai dizer, tudo aquilo que eu tinha era insignificante. Sim, todas as outras coisas são insignificantes, não é do nada, comparadas a Cristo. Isso é um grande fenômeno. Jesus não nos fala para que nós neguemos a nós mesmos, a fim de que no nosso coração não haja nada. Então o ego, nosso ego, é o senhor do nosso coração. Nosso ego é o rei do nosso coração. Até as pessoas, muitas vezes, até as pessoas tristes, por que você está triste? Por quê? Porque o ego é o rei do seu coração. E você está triste muitas vezes porque as pessoas não te dão valor. E aí você pensa, como esse rei vai ser satisfeito? Por isso, negue-se a si mesmo. Mas não é negue-se a si mesmo e deixa esse trono vazio. Tira o ídolo do teu coração, que é o teu próprio ego, a fim de que Cristo reine no teu coração. Então o verso 8 vai falar isso, né? Sim, todas as outras coisas são insignificantes, não é no absoluto, é quando comparadas a Cristo. Então, ou seja, esvaziar-se de si mesmo e não encher-se de nada, não é esse o caso. Na verdade, nada é vazio de alguma coisa. Todas as coisas são insignificantes quando comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Então, é por causa dele, é por causa dessa referência que eu considero tudo o que foi vivido antes sem Cristo como coisas de pouco valor. Na minha versão fala refúgio. Refúgio, sabe o que é refúgio? Refúgio é desalmoçar. Sabe o que é almoçar? Desalmoçar, é vomitar, né? Em outras versões considero tudo como esterco, e na versão, na NVT aqui, considero menos do que lixo, considero todas as outras coisas menos do que lixo, a fim de que eu possa ganhar Cristo e ser nele encontrado. Esse é o grande anseio, encontrar Cristo e ser nele alcançado. Depois, passando para frente, a gente vai ver no verso 13, assim: não, irmãos, eu não alcancei, não é que eu tenha alcançado, mas eu concentro os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final dessa corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Não parece haver dor nessas palavras, não parece haver lamento nessas palavras, não é? É porque não há mesmo, porque não há nem dor nem lamento nessas palavras. E essa mesma sensação, essa mesma expressão, você encontra em João 3. Cantamos muitas das coisas que a gente cantou aqui, vai ser dita, né? A gente cantou aí que ele cresça, e é exatamente isso que a gente percebe, falamos de Paulo, percebe em João, o que perdeu a cabeça, João o Batista. No Evangelho de João, capítulo 3, verso 30, João vai dizer, importa que ele cresça e que eu diminua, não tem problema nenhum de eu ser esmagado. Importa que ele sobressaia, importa que ele cresça e que eu diminua. Agora a gente vai ouvir Pedro falando no Evangelho de João, no capítulo 6, versos 68 e 69, depois de Jesus ter dito, vocês querem ir embora porque o meu discurso é duro? O tema ali era, é necessário comer da minha carne e beber do meu sangue. Muitos discípulos, diz a passagem, não eram pessoas estranhas, ou seja, aqueles que já andavam com ele, muitos discípulos disseram, duro é esse discurso, quem pode suportar isso? E diz a passagem lá já no verso 61, muitas pessoas deixaram de andar com Jesus. Então mais para frente diz a palavra de Deus, Jesus se vira para os seus discípulos e diz, por acaso vocês também querem ir embora? Fiquem à vontade. Então Pedro toma da palavra e diz, para quem iremos?
Tu tens as palavras da vida eterna, nós temos visto, Tu és o Cristo de Deus. Então vimos João Batista, vimos Pedro, vemos Paulo, falando em Gálatas no capítulo 2, versos 19 e 20, finalzinho do verso 19, diz: eu estou crucificado com Cristo, logo, assim, o viver que eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho do Homem. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé nele, que me amou e a si mesmo se entregou. Essa aqui então é emblemática, né? Filipenses 1:21, dos lábios dessa mesma pessoa, do apóstolo Paulo: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E aí a gente entra na nossa passagem aqui, né? No texto que a gente acabou de ler, de Filipenses 3, do verso 7 ao verso 14, e nós encontramos essas mesmas passagens. Tendo deixado a vida que eu tinha, eu estou em Cristo, e não percebemos nenhuma melancolia nessas falas, nenhuma tristeza, pelo contrário. O que se pode ver ou aplicar o poema devocional, a oração do Agostinho, nas palavras de Paulo: tarde te amei, que pena que te amei tarde, mas pelo menos fui alcançado por essa graça. Então você vê, não há melancolia, menos ainda se nós pensarmos que a passagem que estamos lendo está na Epístola aos Filipenses. A carta aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria. A palavra alegria, ou correspondente, regozijo, gozo, deleite, aparece na Epístola aos Filipenses, uma epístola curta, de 4 capítulos. Essa palavra, ou sua derivada, aparece 22 vezes. Filipenses é a carta da alegria. Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, porque essa é a alegria. Filipenses é a carta de quem está preso. Essa pessoa está presa, e ele preso está dizendo: alegrem-se. Ele preso está dizendo: não é bom estar preso por estar preso, mas a minha prisão está trazendo frutos. A minha prisão está fazendo com que os guardas ouçam do Evangelho. Eu estou preso injustamente, mas estou aproveitando o tempo, ao invés de ficar na lamúria, na lamentação: por que eu estou preso, o que eu fiz, coitado de mim. Você vê, não tem vitimismo, não tem autopiedade. Na verdade, alguém já dizia uma frase interessante: um cristão vitimista, um cristão cheio de autopiedade, coitado de mim, é uma vergonha, né? O cristão devia ser o primeiro a gritar para o mundo: não tenham pena de mim, eu sou amado por Cristo. Tenham pena de vocês, sociedade, que não conhecem a Cristo e se deitam nessa lama, e onde vocês se regozijam porque vocês não conseguem entender que tem uma areia pura numa praia límpida para brincar. Essa expressão é do C.S. Lewis, né? Mas Filipenses então é a carta da alegria. É igual um homem preso dizendo para que as pessoas se alegrem. Outra coisa que a gente observa é que não se nega algo por conta de nada, algo que a gente já vinha dizendo, né? Jesus não está falando assim: negue-se a si mesmo e continue sendo conduzido pelo acaso da história. Jesus diz: negue-se a si mesmo, a fim de que o teu coração se preencha cada vez mais da minha presença. Moçada, não é tolice abrir mão de algo menor a fim de alcançar algo mais excelente. Não é tolice abrir mão de prazeres pequenos e medíocres a fim de alcançar algo mais excelente, que é Cristo, que é nosso Senhor. É o C.S. Lewis que trabalha muito isso, né? Eu andei brigando com o C.S. Lewis depois que eu li o livro Anatomia de uma Dor, mas esse é outro assunto. Eu estou fazendo as pazes com o C.S. Lewis de vez em quando. No livro Peso de Glória, na verdade foi uma pregação, esse livreto, né, é uma pregação que ele fez, e o que ele vai falar é sobre isso, né?
nós somos criaturas divididas, correndo atrás de álcool, sexo, ambições, apreciações, aplausos, não é? Não é assim nas redes sociais, apreciação, aplauso. Nós somos criaturas divididas, correndo atrás dessas coisas e desprezando a alegria infinita que se oferece a nós em Jesus. Como uma criança ignorante que prefere continuar fazendo bolinhos de lama num mangue sujo, só porque não consegue imaginar o que significa um convite para passar as férias na praia. Nós nos contentamos com muito pouco. O nosso grande problema é que nós não temos uma grande ambição. O nosso grande problema é que a nossa ambição é medíocre. Eu quero ser apreciado por alguém, eu quero ser aplaudido por alguém, eu quero ser relevante para alguém. Essa é a nossa lama na qual a gente brinca, porque a gente não consegue imaginar que em Cristo nós temos coisas muito mais elevadas, e não são coisas em si, é o próprio Senhor, é a própria presença do Senhor, a presença dEle, a companhia dEle em nós e na nossa vida. Se eu pudesse orar por um único motivo, pela vida de vocês, adolescentes, se eu pudesse, se me fosse dito, Ricardo, você só pode orar por um único motivo, pela vida dos adolescentes, a minha oração não seria pela prosperidade de vocês e nem pela saúde de vocês. A minha oração seria dia a dia, para que vocês abram seus corações, conheçam Jesus e desejem conhecer o Senhor Jesus cada vez mais. É claro que eu quero que vocês sejam prósperos, é claro que eu quero que vocês tenham saúde, mas só depois que vocês conheçam a Cristo, que vocês amem a Jesus, que vocês sirvam a Deus. Isso é para vocês, isso é para os meus filhos, para minha esposa, e a minha esposa está aqui, não vai dizer que é o contrário. A gente tem filhos e a gente também deseja que eles tenham sucesso na carreira, tenham sustento, se sustentem com dignidade, estudem. Nós desejamos isso para os nossos filhos, mas desejamos, mas secundariamente, o nosso primeiro desejo é que nossos filhos conheçam o Salvador e se deleitem, tenham prazer cada vez mais na presença do Salvador. Todas essas passagens que nós estamos lendo falam disso. Esse negar-se a si mesmo visa uma finalidade maior, que é conhecer o Senhor, que é alegrar-se no Senhor. É por essa causa, diz o apóstolo Paulo, é por essa causa que eu me ponho de joelhos. Não é maravilhoso isso? Em Efésios, no capítulo 3, versos, se puder botar aí, Efésios capítulo 3, versos, a partir do verso 14, do verso 14 ao verso 19, o que nós vamos ver vou esperar aí a versão de vocês, tá bom? Mas vocês abram as Bíblias aí, moçada. A projeção de slide faz com que o povo fique preguiçoso de abrir. Eu só não vou abrir a minha Bíblia porque vai ser uma tradução diferente. Eu gosto muito de uma fala do Spurgeon, que ele vai dizer assim, olha, um homem ou uma mulher, né? Mas a frase é com um homem, mas na verdade é uma pessoa. Um homem, um jovem e um adolescente, um homem com uma Bíblia na mão, já é um testemunho e tanto. Então, abram sua Bíblia, vejam onde está Efésios, manuseiem suas Bíblias, tenham prazer nesse barulho, ó, de mudança de página, ó. Tenho muito prazer nesse barulho. Achou? Então diz assim: quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai. Na minha tradução, por essa causa me ponho de joelhos. Por essa causa, ou seja, eu oro por essa causa, não pela prosperidade financeira de vocês, não pela saúde de vocês, embora é óbvio, né? Nós queremos que as pessoas sejam saudáveis e se sustentem também, né? Prosperidade nesse sentido, né? E tenham bons relacionamentos, prosperidade nesse sentido amplo, né? Tenham bons relacionamentos, sejam bem resolvidas, né? Mas
a causa pela qual eu me ponho de joelhos é para que vocês conheçam a dimensão da graça de Deus, sua largura, seu comprimento, sua profundidade. Então, por essa causa me ponho de joelhos, o Criador de todas as coisas, no céu e na terra. Pode passar. Verso 15, verso 16. Peço que da riqueza de sua glória, da riqueza da glória de Deus, Ele os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele, suas raízes e aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo povo santo, a todo povo de Deus, peço, como convém a todo povo, que vocês possam compreender a dimensão dessa glória de Cristo. Vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. O verso seguinte é aquele famoso verso que diz: toda glória seja dada a Deus, por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Então essa frase acaba sendo um dos jargões evangélicos, né? Essa de Efésios 3:20. Sabemos que Ele pode fazer muito, muito além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Não raro, o que a gente vê pessoas é usando essas frases para dizer: eu pedi a Deus um imóvel de 2 quartos, mas Ele me deu um de 3 quartos com varanda. Por quê? Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos. Não é uma pena, é uma bênção de Deus se o sujeito pediu um imóvel de 2 quartos e veio um de 3 com varanda. É inegável. Mas não é uma pena pegar uma passagem maravilhosa e rica como essa, em que a palavra de Deus está dizendo: o meu anseio é que os meus ouvintes, é que o povo de Deus mergulhe na profundidade de Cristo, e é por isso que eu peço e descanso por essa causa, porque sei que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu estou pedindo. Ou seja, uma passagem aplicada a um coração que se volta para Cristo. A gente aplicar isso em apartamento, não é uma pena, não é triste isso, porque muitas vezes a gente só consegue ver bênção de Deus como sendo essas coisas. Há alguém que já disse, né? Exatamente porque nós não temos prazer em Deus, que nós buscamos a Deus pedindo coisas e não Deus. É exatamente porque nossas orações muitas vezes são uma lista de compras. Quero isso, quero aquilo, quero a proteção do meu filho. Também peço uma proteção de filho. Mas quero a proteção do meu filho, quero o bem da minha casa, quero a proteção na rua, o livramento. Ok, eu acho que essas orações são legítimas. Mas só depois de você ter pedido: Senhor, me dá mais de Ti. Que Tu cresças e que eu diminua. Que o Teu chamado para eu negar a mim mesmo seja uma operação do Teu Espírito em mim, para que eu possa vir a negar a mim mesmo dia a dia. E veja, esse verso 23, né, de Lucas 9, é maravilhoso, que ele não fala assim: suportem a cruz. Ele fala: tomem a cruz. Não é eu vou ficar por aqui, se a cruz aparecer, não. Hajam, te põe em atividade. Tome a sua cruz e siga-me, O elogio do colega da escola, a patota que te recebe, não é mais importante do que a tua presença na comunhão com o Senhor, do que o teu coração presente na comunhão com Deus, na presença do Senhor. E aí é que a gente, né? Eu gosto de outra frase de Agostinho. Ele vai dizer o seguinte: Senhor, concede-me o que me ordenas, e ordena o que quiseres. Não é maravilhoso isso? Ora, o Senhor me ordena algo, o quê? Negue-se a si mesmo. Então, Senhor, é impossível para mim, eu preciso do Teu socorro. Concede-me o que me ordenas, e aí ordena o que Tu quiseres. Opera em mim, a fim de que
se dê aquilo que tu determinas para mim, porque eu por mim não tenho essa capacidade. Eu vou preferir o elogio do meu colega, eu vou preferir não ser banido do grupo, eu vou preferir não ser zoado, o meu coração vai preferir isso. Senhor, me dá uma alegria em Ti, uma visão de Ti tão mais ampla, que eu possa então cumprir a Tua vontade. Concede-me o que me ordenas, então ordena o que Tu quiseres. Deus determina algo e faz esse algo. Vou fazer um exercício com vocês. Abre por favor em Deuteronômio, capítulo 6, versos 4, 5, 6. É o famoso Shema, né? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame, pois, amarás, na minha tradução, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje lhe dou. Foi uma ordem, né? Qual foi a ordem? Ame o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Você sabe que mais tarde Jesus fala disso, né? Mas não é esse exercício de comparação que a gente quer fazer. Então, ficou gravado? Deuteronômio 6, versos de 4 a 6, verso 5 especificamente fala: ame o Senhor teu Deus. Mas como que Deus daria uma ordem para nós que nós não podemos cumprir? Então abre em Deuteronômio, capítulo 30, verso 6, por favor. No futuro, quando vocês experimentarem todas as bênçãos e maldições que lhes relatei, quando estiverem vivendo entre as nações, onde o Senhor teu Deus os exilou, levem todas essas instruções. Não, verso 6. O Senhor seu Deus transformará o coração de vocês e de todos os seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma e para que vivam. Entendeu o que estou querendo dizer? Num lado, Deus fala assim: neguem-se a si mesmo. Você reage: Senhor, isso é impossível ao ser humano. Mas na outra ponta, Deus está dizendo: aquilo que eu te chamo para fazer, sou eu mesmo que opero no seu coração para fazer. Então a gente fez esse exercício aí com Deuteronômio 6, 5, né? E Deuteronômio 30, 6. Em Deuteronômio 6, 5 é uma ordem: amem o Senhor, é um chamado. Deuteronômio 6, 5 é um chamado: amem o Senhor de todo o vosso coração, de todo o vosso entendimento, de toda a vossa alma, para que vocês vivam. Em Deuteronômio 30, verso 6, Ele dizendo que vai fazer aquilo que Ele nos mandou fazer, aquilo que Ele nos chamou a fazer. Então o Senhor seu Deus transformará o coração de vocês e de todos os seus descendentes, a fim de que vocês o amem de todo o coração e de toda a vossa alma, para que vivam. A gente está terminando, indo para o final, e eu vou pedir que se abra um texto para a gente aí em João capítulo 16, verso 24, onde Jesus vai dizer isso para nós, que o pregador falou que o chamado para negar-nos a nós mesmos é um convite para alegria. Mas como eu vou alegrar? Como eu vou me alegrar se eu estou negando a mim mesmo? Estou negando o meu próprio coração. Aquilo que me dá mais alegria sou eu. O meu coração é o que me dá mais alegria. Se o pregador está dizendo que Jesus, ao nos chamar para negarmos a nós mesmos, Ele está nos chamando, na verdade, para uma grande alegria, como pode isso? Né? E aí Jesus vai dizer: vocês nunca pediram desse modo, peçam em meu nome e receberão, e terão alegria completa. Para que a vossa alegria seja completa, na minha tradução, para que o vosso gozo seja completo. O que Jesus está dizendo, reflete aquilo que a gente estava fazendo aqui de exercício, com Deuteronômio 6, 5, que é uma ordem de Deus, e Deuteronômio 30, verso 6, que é Deus dizendo que Ele vai fazer em nós aquilo que Ele nos chama para fazer. Então aqui é a mesma coisa, é Jesus dizendo para nós: neguem-se a si mesmo, e um adolescente, um jovem e um adulto, pensando: Senhor, como vou negar a mim mesmo? Isso não está na minha natureza. Não está mesmo. Então me busquem.
Me busquem e peçam para que eu opere no coração de vocês, a fim de que a vossa alegria, a fim de que o vosso deleite, a fim de que o vosso gozo, a fim de que o vosso prazer em mim, a fim de que a vossa alegria seja completa. Vocês nunca pediram desse modo, peçam. Não se ajoelha na beira da sua cama só para pedir para você ter uma nota boa na escola. Faz isso também. Eu não estou tirando como legítimas essas orações. Senhor, eu preciso de ponto na escola, eu preciso que meus pais se deem bem, eu preciso que meu tio seja curado. Peçam, né? Mas que a oração de vocês não se reduza a isso. Que nesses 3 dias aí, né, todos nós tenhamos compreendido que o nosso coração é uma fábrica de ídolo, que se nós dermos corda, ele vai para a idolatria, para a egolatria, sobretudo. O nosso primeiro ídolo somos nós mesmos, depois é que a gente constrói outros, mas que a palavra do nosso Senhor é salvadora, libertadora. A palavra e a ação do nosso Senhor, Ele nos salva com a palavra e com a ação do seu Espírito Santo. Com a palavra Ele nos diz, neguem-se a si mesmos. Com a ação do Espírito Santo, é Ele quem opera em nós esse poder libertador de nós. Então peçam. Nunca vocês pediram desse modo, sempre pediram por cura, por proteção, por boa nota na prova. Então, peçam por esse modo. Senhor, me dá alegria em Ti. Amanhã eu vou ser confrontado, desafiado pelo colega da escola, pela sociedade, pela vida, vocês e eu também. Uma pessoa de 80 anos tem os seus desafios, um jovem de 13, de 14, de 16 tem outros desafios, um homem de 55 tem outros desafios. Pessoas têm diferentes desafios, somos sempre desafiados, é uma luta para que a gente possa continuar sustentando essa nossa alegria no Senhor. Deus, sustenta meu coração na presença do Senhor, no prazer do Senhor. Faz com que eu possa crescer conhecendo uma porção de coisa, equações, matemática, português, biologia, mas para que conhecendo uma porção de coisa eu consiga ver em todas essas coisas a beleza da Tua glória, porque Te conheço lá no secreto do meu quarto, Te conheço na comunhão dos irmãos. Prezem pela leitura bíblica, prezem pela oração, prezem pela comunhão entre vocês, prezem pela comunhão da igreja. Irmãos queridos, eu estou falando isso para todos nós. Essa também é minha luta diária, essa também é a luta dos nossos filhos diária, essa também é a nossa luta. Meu desejo é que essa palavra, essas palavras que vocês ouviram ao longo desses 3 dias, né, continuem ecoando no coração de vocês. O Senhor não nos chama para que nós neguemos a nós mesmos, a fim de que sejamos tristes, melancólicos, amargos. Ele nos chama para algo muito mais elevado, que é a sua presença, que é a sua glória manifestada no coração daqueles cuja palavra é acolhida como uma semente boa que produza frutos. Que seja assim para nós. Que Deus nos abençoe.